Fala pessoal, tudo bem com vocês? O desespero do sistema está cada vez mais evidente. Agora, Alexandre de Moraes e seus aliados tentam mudar a lei do impeachment para blindar de vez o STF e impedir qualquer possibilidade de responsabilização no futuro. Será que vão conseguir implementar essa blindagem total? Assista até o final, compartilhe e deixe seu comentário. Bora pro vídeo! Na sexta-feira, eu até reproduzi uma entrevista do Davi Alcolumbre, em que ele diz o seguinte, ele diz que não vai se meter com essa história de impeachment, tá? E o que mais me preocupou, porque isso aí já era meio previsto, que ele não ia se mexer para avançar durante aí os próximos 2 anos da gestão dele no comando do Senado. Mas me preocupou especialmente ele dizer que é preciso mudar a lei do impeachment de ministros, dizendo que ela é de 51, ela é da época do regime militar, ditadura, não sei o que, Então, assim, ele veio com uma conversa que até então não estava posta. E aí eu já acendeu aqui o alerta, falei assim, peraí, não colocar o impeachment é uma coisa, né? Justamente porque a expectativa de vocês é fazer isso após a eleição de 26 com o Senado majoritário. Agora, se ele conseguir mudar esta lei agora, impedindo que o Senado, como ele disse o Senado não pode ser órgão de correição do STF. Ora, se o Senado é quem tem a responsabilidade de sabatinar e que naturalmente ainda tem a responsabilidade de reavaliar, né, eventuais crimes de responsabilidade e abuso de poder desses ministros, do que nós estamos falando? Ele quer abrir mão desse poder? Então, eu te coloco esse novo cenário. Como é que você está avaliando? Há o risco disso? Você acha que, conversando com os senadores da oposição, o pessoal lá no Senado, como é que cai essa notícia no colo da oposição? Porque isso inviabilizaria qualquer coisa, né? Inclusive essa própria estratégia de se eleger uma maioria de senadores para, eventualmente, se abrir um processo de impeachment. Cláudio, tem razão, mas assim, vamos supor o pior dos cenários, que seja feita essa alteração legislativa e mude-se a lei do impeachment. Se a gente eleger uma maioria no próximo Congresso, a gente altera essa lei de novo para prever novamente, né, restaurar os freios e contrapesos, que atualmente é um freio e contrapeso bem capenga, né? O Alexandre de Moraes está confortável para fazer absolutamente toda e qualquer atrocidade que ele imaginar. Então, eu acho que o Alcolumbre, como presidente do Senado, assim como outros atores de Brasília, como presidente da Câmara, eles têm relacionamento com o STF, com os ministros do STF, e eles sofrem pressão, né? Não necessariamente ele vai se dedicar realmente a fazer isso, e se ele vier, né, a fazer, a gente tem que mover a nossa base em sentido contrário. Eu vou te dar um exemplo, né? O Arthur Lira, certa vez, ele colocou para votação, ele iria colocar para votação o PL 2630. Como foi feito um trabalho muito bom, uma pressão principalmente vinda das redes sociais, o próprio governo teve a percepção de que não seria aprovado o projeto 2630 de regulamentação das redes sociais, que a gente chamou de PL da censura. E aí o governo pediu para o Arthur Lira retirar de pauta aquele projeto. Eu acho que se nós fizermos o mesmo movimento, a gente pode ter sucesso. A gente sabe que o Senado é um pouco mais difícil, né? A oposição não é tão forte quanto na Câmara, mas eu acho que dá para fazer esse trabalho também. Até porque o Alexandre de Moraes ele não está num bom momento. Ele está sob pressão de vários outros. Ele nunca esteve num momento tão encurralado, né? Desde os últimos aí 4 ou 5 anos. Eu acho que nesse momento o Alcolumbre ele teria dificuldades na aprovação de um projeto de lei desse. E eu entendo, né, que ele seja contra, que ele se declare, né, que não colocará em votação um pedido de impeachment da Alexandre de Moraes. Eu sempre lembro, é o STF que julga os deputados federais e os senadores. Seria muito surpreendente que o Alcolumbre se declarasse a favor do impeachment da Alexandre de Moraes, quando é notório que não tem 2/3 de senadores votando pelo impeachment do ministro. Então, isso daí já é esperado por parte do presidente do Senado, e digo até independentemente de qual fosse ele.
Agora, isso não me impede de seguir trabalhando e expondo as atrocidades do Alexandre de Moraes e pedir o impeachment. Até porque, finalizando, isso, né, esse trabalho de levar a verdade adiante, de expor os senadores que são contra o impeachment do Alexandre de Moraes, é que vão permitir que o eleitorado decida se quer trocá-los ou não em 2026. Você citou uma questão que ela me parece que ela é fundamental, porque não há mais recursos jurídicos internos para se denunciar eventuais abusos. Eu escrevi um artigo no fim de semana, eu vou pedir para a produção colocar, porque a gente que vive isso há muito tempo, e eu cubro política há 26 anos, eu me lembrei de algumas frases ditas por outro personagem. Aí eu fiz uma brincadeira nesse artigo, coloquei essa frase: não há remédio, não, volta lá, não há remédio eficaz no Brasil para cessar violações a direitos humanos. E eu perguntei logo no lead aí, né, de quem é essa frase? Quando ela foi proferida? Onde? Você provavelmente vai pensar que o autor é um advogado do Jair Bolsonaro ou de alguns dos 33 denunciados pela PGR, ou talvez de qualquer manifestante preso e condenado pelo STF a 17 anos de cadeia pelo 8 de janeiro, mas não. Quem falou essa frase foi o Cristiano Zanin, veja só, advogado de Lula, lá em agosto de 2016, numa entrevista ao site Jurídico J, logo após o petista ser denunciado pela Lava Jato no caso Triplex. Encorajado ali pela esposa e sócia, Valesca, na ocasião, e inspirado no livro O Povo contra O.J. Simpson, o Zanin recorreu à Corte de Direitos Humanos da ONU, articulando com Geoffrey Robertson, o especialista internacional em direitos humanos. Ele fez exatamente isso, ele articulou internacionalmente, não foi a única medida, aliás, eu explico aqui no artigo, recomendo que todos leiam, ele foi a CIDH da OEA, ele agitou toda a comunidade jurídica em diferentes países europeus, além de partidos políticos e sindicatos. A defesa do Lula coordenou uma ampla e barulhenta campanha internacional contra o judiciário brasileiro, usando a mídia, a política e tribunais internacionais. Ninguém o acusou, viu, Eduardo, de tentar derrubar a democracia, né? Embora suas críticas fossem direcionadas a todos os tribunais que expediam decisões desagradáveis a Lula, inclusive o Supremo. Então é irônico ver agora a turma do PT acionando a PGR e o STF para tentar emplacar a narrativa de conspiração internacional liderada por você, inclusive com a tentativa de apreensão do seu passaporte. Você quer comentar aí a ironia do destino? E eu sei que é um pormenor, mas as minhas viagens internacionais elas não são custeadas com diários da Câmara ou sequer a emenda de gabinete, que eu tenho R$ 35.000 por mês de verba de gabinete para fazer, né, para usar no exercício da função. E eu lembro que a Gleisi Hoffmann também, né, além do Zanin, a Gleisi Hoffmann também, utilizando dinheiro público, no caso dela, eu não, mas ela utilizando dinheiro público viajando para Portugal. Depois ela fez outras viagens para o Oriente Médio, pedindo apoio dos países árabes contra o Lula, né, falando para todo mundo que 2016 foi um golpe. Então foi um golpe liderado pelo STF, já que o ministro à época, o Ricardo Lewandowski, foi quem comandou a sessão do Congresso Nacional, que culminou com a cassação, com o impeachment da Dilma Rousseff. Então, fica claro aí, Cláudio, nessa sua análise, que existem dois pesos, duas medidas, né? Se eu fosse de esquerda aqui falando contra o golpe da Dilma, certamente nada estaria acontecendo comigo. Mas, né, como eu estou tentando calar realmente uma pessoa que está censurando e prendendo inocentes, né, eu estou lutando por direitos humanos, e isso daí inclui lutar a favor da Lei Magnitsky, aí parece, né, que eu estou do lado errado da história. Então está muito claro que o que a gente tem no Brasil é uma total perseguição. E isso vai tirando esperança de muita gente. Quando eu falo aqui que o Brasil é um câncer, né, tem um câncer e precisa de uma quimioterapia, é porque eu sei que se chegar 2026 e eles conseguirem, né, impedir uma maioria de direita no Senado e colocar alguém de esquerda na presidência, esse sistema ele vai se consolidar. E a gente vai ver o movimento que aconteceu na Venezuela. Primeiro saem os perseguidos políticos, depois as pessoas que têm mais condição financeira, e por último fica toda a classe média e as classes mais baixas sofrendo no país, né, com falta de abastecimento, com crise elétrica, com fome, hiperinflação, e nada consegue mudar o regime. Contra isso daí que a gente está lutando. Esse é o estágio que a gente não viu.